Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado pela tua presença. E antes de iniciarmos mais esta mensagem, eu já queria deixar para você, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, mande esse vídeo para todos os seus contatos, suas redes sociais, que muito vai nos ajudar. Nós vamos passar agora a nossa vinheta rapidamente e em seguida estaremos dando início a mais um vídeo da Palavra de Deus. Muito bem, estamos aqui de novo. Peço a você, meu querido, minha querida, se você tiver de posse da sua Bíblia, da Palavra de Deus, abra comigo no livro de Isaías, capítulo 44, livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, é o capítulo 44, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, que porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém, queridos? Amados, eu queria hoje estar trazendo uma coisa diferente. Talvez muitas pessoas que vão ver esse vídeo já ouviram falar daquilo que eu vou dizer, que eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho de vida. Eu não me lembro ainda de ter feito alguma coisa nesse sentido. Às vezes eu falei algumas passagens muito curtas sobre a minha vida, sobre a história da minha vida, e quero já deixar os irmãos bem cientes que eu não estou aqui para exaltar a mim como homem, mas tudo que eu vou falar aqui foi o que realmente aconteceu e é para enaltecer o nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, e somente no decorrer dos anos é que a gente compreende exatamente as coisas, né? Então vamos lá, eu vou tratar um pouquinho sobre o meu testemunho. E falando do meu testemunho, eu quero começar falando sobre os meus pais. Como eu sempre costumo dizer, talvez as minhas irmãs vão ouvir esta mensagem, vão ouvir esse testemunho, elas já sabem parte da história, talvez não tudo, mas tem ideia do que foi, porque eu sou filho de um homem de nome Valdovino, do qual eu me orgulho de ser filho dele. E o meu pai, quando conheceu a minha mãe, ele já era casado. A minha mãe havia vindo do interior, ela estava sozinha, e pelo que eu soube, né, ela era uma mulher muito bonita e meu pai se interessou por ela. Uma coisa também que meu pai sempre falou, e isso não sei se as minhas irmãs já ouviram ele falar, mas eu ouvi algumas vezes, meu pai sempre foi um homem muito íntegro, apesar dos erros, apesar das coisas que a pessoa comete ao longo da vida, mas meu pai sempre foi um homem muito correto. Uma vez ele conversando comigo, ele falou para mim o seguinte: filho, você não tem que ter vergonha da tua mãe por nada que possa ter acontecido, porque tudo isso que aconteceu, o fato de eu me relacionar com ela, o fato de você vir ao mundo, só tem uma pessoa que é culpado disso, e essa pessoa sou eu. Ele mesmo jogava sobre ele essa culpa, porque ele diz o seguinte, que a minha mãe inicialmente não queria nada com ele, mas ele insistiu. Ele foi procurar por ela em todo lugar. Quando ela saiu de onde estava, foi para um outro lugar, aonde ela foi trabalhar, e ele não sabia o endereço, pois o abençoado do homem encontrou o endereço dela e foi atrás. Então, foi uma paixão mesmo assim de momento, não vou falar sobre o que era, porque
eu não tive oportunidade de dizer se era isso ou não era. Meu pai, infelizmente, cometeu esse engano, mas que acabou resultando numa coisa boa no final. Eu tenho 4 irmãs, uma delas já está na glória com o Senhor. Eu tenho 4 irmãs por parte de pai, das quais eu tenho grande estima, amor e respeito. Eu tive uma mãe fantástica, maravilhosa. A minha mãe foi um instrumento de Deus na minha vida. Cometeu seus erros, teve suas falhas, como todos nós temos, mas minha mãe sempre foi uma mãe esplêndida, uma mãe da qual eu como filho não tenho nada o que falar, não posso falar nada que denigra a imagem da minha mãe. Por mais que minha mãe tenha errado nas suas escolhas, por mais que ela tenha feito qualquer coisa que desagradasse o coração de Deus, mas a minha mãe sempre foi um instrumento de bênção na minha vida. Só que Deus me deu uma outra coisa também muito importante, porque quando eu tinha 16 anos, eu não conhecia, mas eu fui conhecer a minha família, que era a parte do meu pai que eu não conhecia. E eu um dia cheguei naquela casa, levado por uma das minhas irmãs, pela Shirley. Se ela estiver me ouvindo, ó, um beijo para você, você é linda, te amo. A Shirley, a Chica, a Selma, só a Silvia que eu conheci depois. Elas me levaram diante da mãe dela, sem meu pai saber. E no dia que eu cheguei naquela casa, eu fui recebido com tanto carinho por aquela mulher. Eu fui recebido por ela com um amor tão grande que eu senti naquele momento, a maneira que ela me recebeu. Eu entrei meio assustado, porque afinal de contas eu era filho do marido dela com uma outra mulher. Mas aquela mulher me recebeu de uma forma fora do comum. E hoje, inclusive, com todo respeito à memória da minha mãe, eu digo que ela é a minha mãe do coração. Por quê? Por causa do amor, do carinho que ela sempre demonstrou por mim. Hoje ela está com 95, 94 anos de idade, um amor de pessoa, tem lá os seus problemas de saúde que enfrenta realmente numa idade dessa, mas do restante a gente tem orado, eu tenho orado por ela sempre, para que Deus consiga, mantenha ela conosco o tempo que for possível, sempre sem dor, com saúde, para que ela possa aproveitar bastante ainda o tempo que ela tem de vida. E o que aconteceu nesse tempo, então, eu fui uma pessoa que, dentro da minha infância, dentro da minha adolescência, eu vivi meio que dividido nessa parte. Eu passei uma parte da minha vida que eu não conhecia as minhas irmãs. Eu ouvia conversas de bastidores, mas ninguém falava para mim, eu era garotinho ainda, ninguém sentava comigo e me explicava a situação como é que era. Mas a gente ouvia histórias de bastidores. A minha mãe, às vezes, em alguns momentos, ela comentava, quando eu estava na minha pré-adolescência, e eu tinha uma gana tremenda de conhecer as minhas irmãs, de conhecer essa família. Eu tinha um pouco de receio de como seria. E um dia foi proporcionado isso aí. Foi inclusive o meu primo Mário que nos proporcionou isso. Foi um negócio muito legal, foi um tempo muito gostoso. E naquele dia eu descobri uma coisa fantástica, porque teve uma época da minha vida que eu trabalhava numa lanchonete em Santos. E quando eu trabalhava naquela lanchonete em Santos, uma das minhas irmãs trabalhava no Banco Boa Vista. E eu era aquele menino que saía à tarde para levar lanche para o pessoal que ligava lá para o restaurante, pedindo alguma coisa para comer, para beber, um lanche da tarde. Era eu que levava, então eu estava acostumado a ver aquele povo. E quando eu encontrei com a minha irmã, já não sabia que era minha irmã, fui descobrir naquele dia. Quando eu cheguei lá, que o meu primo Mário me deixou no carro dele, subiu com meu pai, as minhas irmãs estavam ali fora. Quando elas me viram dentro daquele carro, vieram na minha direção. E aí foi um encontro assim inusitado, que ninguém esperava, né? E aí a partir daí começou-se assim um relacionamento que nós mantemos, graças ao bom Deus, até hoje. Um relacionamento de irmãos que eu, com certeza, eu amo as minhas irmãs e tenho certeza que o amor delas por mim também é recíproco. A que eu chamo de tia Maria, que eu falo que é a mãe do coração, também é um amor de pessoa, e a gente vem mantendo essa nossa vivência saudável como família. E eu creio que Deus tem preparado tudo isso para nós, independente dos erros que meu pai e a minha mãe cometeram, mas isso tudo foram justificados através desse amor que eu acabei recebendo, tanto da parte da minha mãe, como da parte do meu pai. Do meu pai eu só tenho a falar que meu pai foi um grande homem, um homem de bem, um homem abençoado por Deus.
mesmo com os seus erros, com as suas escolhas erradas em alguns momentos, mas os seus acertos foram muito maiores. Um homem íntegro, um homem honrado, da qual eu herdei isso dele. Tenho certeza que o fato de eu ser uma pessoa que busco caminhar de maneira correta, com honestidade, com honra, eu herdei do meu pai, assim como eu creio que as minhas irmãs também herdaram. E isso é muito importante na vida de uma pessoa, você ter uma bagagem dessa, um legado desse que você recebeu e que você vai passar para os seus filhos também, que é o que eu passo para os meus. Aí o tempo, voltando um pouquinho no tempo, eu ainda muito adolescente, conheci minhas irmãs, começamos a ter esse relacionamento nosso seguiu em frente. Nesse tempo, eu já com 16 anos, eu já tinha me afastado um pouco dos caminhos do Senhor. Eu ia de vez em quando só na igreja, porque eu fui criado dentro de um berço evangélico. A minha mãe, apesar dos erros, apesar das falhas cometidas, a minha mãe sempre esteve na igreja. Desde que eu me lembro por criança, morando aqui em São Vicente, congregávamos numa igreja assembleia aqui perto de casa e fui criado durante uma boa parte da minha vida dentro da igreja. Isso foi muito bom, porque a própria palavra de Deus nos diz lá no livro de Provérbios 22:6, ensina uma criança o caminho que deve andar e mesmo depois que envelhecer, jamais se esquecerá dele. Eu nunca me esqueci do caminho do Senhor. Eu posso ter passado muitos anos fora, e esses anos que eu passei fora me ensinaram muitas coisas das quais eu não tenho orgulho de ter aprendido, mas tinha essa promessa de Deus, que aquele que foi ensinado como criança, uma hora ele vai retornar. E foi o que aconteceu comigo. Então o que aconteceu? Na minha adolescência também, quando eu saí da igreja, eu conheci a minha esposa. Olha que é uma coisa difícil. Hoje nós estamos nesse domingo que vem agora, veja bem, marca essa data, 17 de maio. 17 de maio, daqui a 2 dias, eu faço 41 anos de casado. Poucas pessoas hoje em dia vão alcançar um tempo desse. Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém por causa disso. Porém, eu acho que toda pessoa quando casa tem que trabalhar para que o casamento dela seja realmente um casamento para toda a vida. Nós vivemos tempos difíceis. Se todas as dificuldades que nós enfrentamos fossem motivo, nós já estávamos separados há muito tempo. Então nós temos que ter essa certeza que o casamento que Deus instituiu, ele é uma coisa que não vai ser perfeita por toda a vida, nós não vamos conseguir perfeição no casamento, mas temos que lutar por ela. E eu conheci a minha esposa quando eu tinha meus 16, 17 anos, nessa faixa de idade. Começamos a namorar, e uma coisa muito engraçada que às vezes eu não conseguia associar, porque a minha sogra, a família da minha esposa é tudo de família católica, praticante, a minha sogra era assim, e a minha sogra tinha aversão por crente. Hoje, mais tarde, depois de muitos anos, eu percebi que se Deus tivesse se eu tivesse me mantido na igreja, naquela época que eu conhecia a minha esposa, com certeza eu ia ter um embaraço muito grande, porque da minha sogra ia ser um impedimento total. Por quê? Porque eu seria uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor. A minha sogra, por causa de algumas coisas que ela viu e ela acabou generalizando, porque você vê uma pessoa fazer uma coisa errada, você acha que todas as outras são iguais a ela, e não é assim que funciona. Minha sogra teve uma decepção uma época com uma pessoa que se dizia cristã, e aquilo ali para ela foi uma gota d'água. Então o que acontece? Se eu tivesse na época caminhando com o Senhor, provavelmente eu teria um grande empecilho, que seria ela própria, mas não estava. A minha mãe também estava afastada dos caminhos. Durante esse tempo, antes um pouco, a minha mãe havia cortado totalmente o relacionamento, ela e meu pai. Foi justamente uns anos que eu fiquei longe. Eu passei pelo menos 6 anos sem ver o meu pai. E durante esse tempo que a minha mãe e meu pai cortaram realmente esse relacionamento entre eles, a única pessoa que vinha me visitar, que ela vinha me visitar com uma desculpa para saber como eu estava, eu perguntava do meu pai, ela dizia que não sabia, era um amigo do meu pai chamado Dailson, que hoje, não sei se é vivo ainda, acho muito difícil, porque ele já era um pouco mais novo que o meu pai, mas se estiver vivo hoje está com 90 anos. E eu lembro que esse cara vinha visitar de vez em quando, trazia algum dinheirinho para mim, que eu era garoto, morando aqui na Vila Margarida, e esse moço trazia alguma notícia assim, perguntando de mim como eu estava, e essa notícia ele levava para o meu pai. Era uma informação que meu pai tinha. Meu pai nessa época ficou meio constrangido de ter que vir me procurar. Minha mãe estava na companhia de uma outra pessoa. Essa outra pessoa que esteve na companhia da minha mãe foram por 12 anos. Foram 12 anos de destruição que a minha mãe teve na vida dela.
12 anos de extrema perdição. Essa pessoa era envolvida com baixo espiritismo, tinha muitos amigos que eram do tipo lá, como a gente costuma tirar, falando no meio da brincadeira, do balacobaco. Chegaram a fazer trabalhos de macumbaria na minha casa. Eu morava no chalezinho nos fundos, onde eu tenho minha casa hoje. Na época, a minha mãe, que cuidava de tudo, arrumou uma pessoa que era um sanguessuga na vida dela. Mas isso Deus preparou o momento, e depois, mais velho, quando eu estava já adulto, casado, eu resolvi colocar um basta nisso aí. Eu cheguei a chamar essa pessoa, conversar com ele e falar para ele: se você realmente ama minha mãe, então você vai fazer o seguinte, você vai arrumar uma casa, você vai morar nela e vai levar minha mãe para morar com você. Ele simplesmente foi embora e nunca mais voltou. É porque ele gostava do cômodo, das coisas cômodas, porque a minha mãe que sustentava ele. Infelizmente, a realidade era essa. Eu não estou aqui de forma nenhuma denegrindo a imagem da minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, maravilhosa. Eu falo que a minha mãe muitas vezes passou necessidade para eu não passar. Ela teve uma vida, desde que o filho dela nasceu, ela sempre foi dedicada a ele. Ninguém pode negar isso. Ela pode ter todos os defeitos, mas como mãe ela foi próxima da perfeição. E foi uma pessoa que sempre lutou, trabalhou, batalhou pela nossa família, pelo nosso lar. Então foi um tempo muito especial. Aí veio, como diz, né, depois desse tempo eu conheci minha esposa, afastada dos caminhos do Senhor. Casei em 1979, eu tinha 19 anos, casei cedo. E depois do casamento, sabe como é que é? Vem os filhos. Os primeiros anos são anos muito difíceis, porque a gente não está habituado ainda com aquela relação casamento, responsabilidade. A minha mãe morava com a gente, tínhamos lá as nossas desavenças por causa disso, porque a minha mãe tinha lá a maneira dela agir. Eu trouxe uma outra mulher para morar com a gente, ou seja, a minha esposa, casadíssima. Nós tínhamos casamos direitinho no civil, na igreja, só não foi na igreja evangélica, foi na igreja católica. Meu sogro, minha sogra, tudo católico, e eu na época afastado do caminho do Senhor, não tinha uma outra questão. E aí nós acabamos casando e fomos morar tudo junto. Essa questão aí dessa pessoa que vivia na companhia da minha mãe foi depois do meu casamento que eu tomei a decisão de um dia conversar com ele, porque não podia continuar como estava. Minha mãe trabalhando que nem uma doida dia e noite para poder manter as coisas, nos ajudar, porque eu era novo ainda, ganhava pouco. A minha esposa não trabalhava fora naquele tempo, ela só tinha lá alguns trabalhinhos que ela fazia aí, vendendo alguns produtos, mas era coisa muito pouca, não dava para muita coisa. E o meu salário também não era lá grande coisa na época, era começo de carreira ainda. Então a minha mãe sempre foi um instrumento de bênção na nossa casa, e aquele cara do lado dela ali só sugando. Foi quando eu tomei a decisão de cortar aquilo ali. Eu falei, eu vou cortar esse mal, que se minha mãe ficou brava comigo, inclusive, porque ela achou que eu não podia fazer aquilo. Eu falei para ela: mãe, se a senhora quiser, a senhora vai junto com ele, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, mas a senhora não vai querer ficar morando aqui junto comigo e esse cara sugando a senhora, eu vendo e não fazendo nada. Minha mãe ficou meio brava comigo naquele momento. O cara foi embora. Passado alguns meses depois, a minha mãe, um dia nós estávamos almoçando num domingo, ela falou: filho, você tinha razão. Realmente ele não tinha nenhum amor por mim. O que ele queria era comodidade, porque eu nunca deixei faltar nada em casa. Tinha uma casa confortável, era um chalezinho de madeira, mas era uma coisa bem arrumada. Minha mãe é uma pessoa que, dentro das suas limitações, por causa do seu trabalho, também era muito cuidadosa com a casa, com aquilo que tinha. Mas ele era, infelizmente, uma pessoa que estava só colocando a minha mãe numa situação difícil. Quando a minha mãe, ele foi cuidar da vida dele para outro lado, depois nós não tivemos mais notícias. Espero que hoje, eu não sei se ele é vivo ainda, acredito que não seja, mas espero que durante o tempo que ele viveu nessa terra, que ele tenha se consertado. Tive a oportunidade de conhecer a família dele, porque ele era viúvo. Conheci as filhas, conheci genro, neto, eram pessoas de bem. Quem precisava de conserto era ele. A gente sabia que realmente as pessoas que conheciam, até pessoas mais tarde que eu conheci, acabei descobrindo que realmente ele era uma pessoa mau caráter. Infelizmente a palavra é essa, porque eu soube de coisas dele que ele fazia, que quando ele estava com a minha mãe a gente não sabia, mas no decorrer da vida conheci muita gente por aí tudo, tanto no trabalho como na vida social, e acabei conhecendo pessoas que me deram algumas descrições de quem era essa pessoa e o que ela fazia e como ela agia. Eu falei: caramba, ainda bem que a minha mãe se livrou de um laço. E passou-se o tempo. Mais para frente, eu e minha esposa continuamos a nossa vida,
eu fui crescendo na minha vida financeira, as coisas foram indo. Só que, como eu falo, né, durante o tempo que eu vivi fora dos caminhos do Senhor, eu aprendi algumas coisas. Coisas que eu aprendi, das quais eu falo hoje e falo em alguns testemunhos, não é por orgulho não, mas é para exaltar o nome do Senhor e mostrar o que Ele fez na minha vida. Eu me lembro que coisas das quais eu não me orgulho de ter aprendido, mas eu aprendi a fumar, aprendi a beber, gostava de gandaia, gostava de boteco. Eu era bom de sair. Eu era conhecido aqui na área onde eu estava, onde eu chegava, tivesse um violão, tivesse uma timbre, um pandeiro, ali eu me estacionava e para me tirar dali era complicado. Isso a minha esposa absorveu na vida dela junto comigo. Ela soube compreender, ela lutou pelo casamento dela naturalmente. Talvez se fosse ouvir conselhos mil que ela pode talvez ter recebido pelo caminho, talvez ela não tivesse mais comigo. Mas ela, naturalmente por amor a mim, a nossa família, ela se manteve na posição dela. Muitas vezes pegou no meu pé, brigou comigo, eu achava ruim, mas não tem acordo. Você está errado, você tem que cumprir e acabou. Aos pouquinhos a gente vai se acertando, ficava muitas vezes bicudo um com o outro, e eu sempre voltava a fazer minhas bobagens, e ela pegando no meu pé. Só que o tempo foi passando, e aquilo que eu falei no verso 22:6 do livro de Provérbios diz o seguinte: ensina uma criança o caminho que deve andar, e mesmo depois que envelhecer, jamais esquecerá dele. E eu me lembro que eu aprendi muito quando eu era criança, através da vida de algumas pessoas da minha família. Uma das pessoas mais importantes na minha família foi a minha avózinha, minha vovó Amância, mãe da minha mãe da minha tia Palmira, que também foi um instrumento de bênção na minha vida. Ela e o tio Arthur. O tio Arthur, por exemplo, ele foi este homem que trouxe o evangelho para a nossa família. Que praticamente a nossa família, se alguém falar que nunca ouviu falar de Jesus, é mais mentiroso do que o diabo, porque todos nós crescemos ouvindo a palavra de Deus. Se alguns entre nós hoje está desviado do caminho, está desviado por sua conta e risco, porque aprenderam segundo a palavra de Deus. Tio Arthur foi um instrumento de Deus nas nossas vidas. Tio Zezinho, pastor Zezinho da Assembleia de Deus, hoje na glória com o Senhor, assim como tio Arthur, tia Palmira, mesma coisa. Tio João, tia Olívia, mesma coisa. Tio Benedito, tia Teresa, mesma coisa. O único da parte da minha mãe que realmente nunca aceitou o evangelho, foi aceitar só no final da vida, foi o tio Serafim. Tio Serafim, pai do Hélio, da Emília, da Eliana, que hoje também já não está entre nós, infelizmente. Mas foram pessoas que todos eles não tinham direito de dizer que não sabiam, porque Deus preparou pessoas na nossa família para mostrar, para ensinar o evangelho. E eu desde criança, eu aprendi. O tio Arthur, eu costumo dizer que o tio Arthur era um homem muito avançado para o tempo dele. Quando criança a gente não entendia muito bem, mas hoje quando eu avalio, eu faço uma avaliação do tio Arthur, eu vejo que o tio Arthur era um homem avançadíssimo para sua época. Ele precisava ser um homem mais recente para poder botar ordem na casa, porque naquele tempo, quando ele colocava os seus princípios, para muita gente aquilo ali era exagero. Hoje nós estamos vendo que o tio Arthur estava corretíssimo. Hoje nós vemos as pessoas se perdendo nas drogas, na prostituição, na maledicência. E hoje precisaríamos ter um homem naquela qualidade, ter um homem igual ao tio Arthur, Arthur português, uma pessoa da qual eu tenho um zelo pela memória dele. Eu falo com entusiasmo desse homem, porque eu sei quem ele foi. E eu sempre falei isso, e com certeza meus primos estando ouvindo isso aí, o Ezequiel, o Moisés e os seus filhos e netos, eles vão saber da minha parte quem era o tio Arthur. Um dia eu conversando com o meu finado pai, e a gente falando sobre a palavra de Deus, e meu pai durante muito tempo também insistiu comigo na palavra, eu desviado do caminho. E a gente sempre que tinha oportunidade conversando sobre a palavra de Deus, e um dia falando sobre santidade, eu fiz uma pergunta para meu pai: pai, e aí? Vocês falam, o senhor fala tanto de santidade, santo, o que é santo na realidade? Aí ele me respondeu da seguinte forma: você quer saber o que é santo? Eu falei, eu quero. Olha para Arthur português, aí você vai saber o que é santo. Eu fiz aquela cara do tipo assim, engraçada, né? Eu falei, vai, que conversa é essa? Mais tarde eu fui avaliar e vi que realmente tio Arthur, ele era a expressão da santidade na nossa família. Ele era um homem, assim como o tio Zezinho, fantástico, um homem excelente,
criou seus filhos ali debaixo da doutrina da palavra de Deus. E a gente sabe que esses homens deixaram um legado de vida maravilhoso. E aí, voltando aqui para a minha questão, voltando para o meu tempo, eu casado já, veio primeiramente meu filho Carlos, que hoje também é um servo de Deus. Quem conduzia ele pela mãozinha levando para a igreja era minha mãe. Logo depois, 6 anos depois, veio a Cláudia, que hoje também é casada, mãe de filhos, a mesma coisa, levadinha para a igreja pela mão, pela minha mãe. Eu tenho a honra de dizer que meus filhos nunca se envolveram com vícios. Eu não era um bom exemplo para eles, mas glórias a Deus, porque a minha mãe foi um instrumento de Deus na minha casa, que mesmo depois de muitos erros na sua vida, mesmo depois de muitas falhas, de muitas escolhas erradas, a minha mãe acabou sendo esse instrumento de bênção na vida dos meus filhos, levando meus filhos para a igreja, ensinando o caminho da fé. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, que hoje está na glória, assim como meu pai. E isso foi coisas maravilhosas que aconteceram na nossa vida. Mas tinha eu, que era ainda aquela pessoa que precisava retornar aos caminhos do Senhor. Eu mesmo sendo uma pessoa, eu fui uma pessoa criada nos caminhos do Senhor até uma certa idade. E mesmo depois que eu saí dos caminhos do Senhor, eu sempre me mantive tranquilo. Eu me envolvi em algumas coisas por causa das amizades. Participei de algumas coisas até mesmo por causa somente de estar junto naquele momento com os amigos. Coisas que eu não vou nem citar aqui, que são coisas banais, mas que eram coisas comprometedoras no reino espiritual. Festas que eu participei, que eu não deveria ter participado. Locais que eu pus a planta dos meus pés, que eu não deveria ter posto, a não ser que eu tivesse firmado na rocha naquele tempo, para poder pisar naquele lugar e dizer: eu tomo posse em nome de Jesus deste lugar, que hoje eu posso fazer isso, naquele tempo eu não podia. E naquele tempo, glórias a Deus por isso, com todas as coisas que eu podia estar vivendo, mas tinha gente orando pela minha vida. Tinha gente da minha família, principalmente os meus primos, da parte do meu tio Arthur, a minha família mesmo, as minhas irmãs, que eu conheci com 16 anos de idade. As minhas irmãs oravam por mim, a minha irmã Silvia, Shirley, a minha tia Maria, que eu digo que é a minha mãe do coração, orava por mim, meus primos, tios, todos aqueles que estavam diante do Senhor estavam orando por mim. E tinha uma pessoa em especial, que era minha mãe. A minha mãe, quando nós estávamos morando aqui em São Vicente, onde eu moro até hoje, apareceu uma pessoa que minha mãe conheceu há muitos anos atrás, e essa pessoa tinha ficado viúva. E essa pessoa não queria viver sozinha. E essa pessoa veio procurar pela minha mãe, que ela já conhecia, e veio fazer um convite de casamento para ela. Minha mãe já bem senhora, ele também. E a minha mãe veio perguntar para mim. Engraçado que ele veio pedir para mim a mão da minha mãe. Brincadeira, né? É uma coisa até engraçada, mas foi o que aconteceu. Ele veio falar comigo. E quando ele falou comigo, eu falei: olha, você tem que conversar com ela. O que ela decidir, está decidido. Eu só peço uma coisa: que você trate a minha mãe com o respeito que ela merece, com carinho. Ele falou: não, de jeito nenhum. A tua mãe é uma pessoa preciosa e eu quero cuidar dela. E aí aconteceu que ele foi falar com ela. Minha mãe chegou depois para mim, chorando, dizendo que o fulano de tal havia pedido ela em casamento e tal, o que eu queria, o que eu achava que ela podia fazer. Eu falei: mãe, a senhora tem que decidir pela senhora. Agora, se a senhora quer a minha opinião, a senhora sempre quis ter a sua casa, o teu cantinho, sempre quis cuidar das suas coisas, a senhora sempre trabalhou a vida inteira, a senhora nunca teve ninguém para cuidar da senhora, a senhora está comigo aqui, e a senhora sabe que pode ficar aqui o tempo que a senhora quiser, até o dia que Deus resolver levar a senhora. Porém, a senhora tem a escolha. Se a senhora quiser escolher, escolha, vá, mas saia daqui casada. E foi a proposta que ela fez para ele. Aquele cidadão casou com ela, legalmente na justiça, e eles foram casadinhos, morar juntos. Ele tinha a casa própria dele. Foram casados durante 12 anos, até que ele veio a falecer. E aí eu trouxe a minha mãe de volta para casa. Trouxe minha mãe de volta para a gente, para viver conosco, até quando o Senhor resolveu levar a minha mãe embora daqui. Durante esse tempo que a minha mãe estava casada, eu percebi a alegria dela. Uma coisa que a minha mãe viveu muitas vezes frustrada nos seus relacionamentos. A minha mãe teve um casamento inicial quando era muito nova, do qual ela se divorciou depois, porque ela não conseguia viver com aquela pessoa. A pessoa, pelo que eu soube, era uma pessoa até bem de vida, mas era uma pessoa que não vivia para a família. E a minha mãe queria alguém para isso. Quando a minha mãe
se envolveu com meu pai, como eu sempre falei, eu falei desde o início. Meu pai mesmo disse que ele foi o culpado de tudo, porque ele foi atrás, ele importunou, ele fez aquilo que ele queria, aquela mulher, e aconteceu tudo o que aconteceu, e eu estou aqui como testemunha disso. Mas com meu pai também não foi possível um relacionamento de família, porque meu pai era um homem casado, meu pai era um homem de bem, mas tinha essa falha, e infelizmente isso aconteceu. Se meu pai vivesse lá no tempo do rei Davi, não teria problema nenhum, mas agora no nosso tempo já não dá. E a nossa cultura não permite, né? A nossa lei não permite bigamia, né? Poligamia, e realmente não é correto. Deus criou o homem, criou a mulher, criou um para o outro, e não tem que estar fazendo essa divisão. E aí, conclusão, depois disso tudo, por causa desse relacionamento com meu pai que não deu certo, a minha mãe conheceu essa outra pessoa, que depois eu já falei anteriormente. Uma pessoa, foi um momento muito difícil da nossa vida, um momento que a minha mãe acabou sofrendo um acidente. Essa pessoa apareceu como um anjo para ajudar minha mãe, mas que depois mostrou-se que era um anjo caído, infelizmente. Uma pessoa envolvida com tudo que não prestava, uma pessoa que trouxe coisas ruins para dentro da nossa casa, adultério, traição. E a minha mãe vivia uma frustração muito grande no que se diz respeito ao relacionamento com o sexo oposto. Até que apareceu esse homem que havia ficado viúvo, que foi casado com uma pessoa. E quando esse homem apareceu, que ele veio falar comigo, depois ele falou com a minha mãe, deu certo o casamento. Minha mãe passou 12 anos da vida dela do lado dele. Tiveram um pouco de embaraço no começo, que é normal, todo casamento, cortar algumas manias, cortar algumas situações, mas depois de um curto espaço de tempo, a minha mãe teve talvez a melhor época da vida dela. Por esses 12 anos de casado, em que uma pessoa tratou ela com extremo respeito, tratou ela como mulher, como esposa, como amiga, e com o respeito que tem que ser dado a toda mulher. Os homens que estão me ouvindo, se você é daquele tipo machão, você é daquele tipo metido ao bambambam, você é quem manda, a mulher tem que estar debaixo do teu pé, deixa eu te falar, você é um covarde se você faz isso. Mulher não foi feita para viver debaixo do pé do homem, e nem acima dele. Deus, na sua palavra, nos ensina que quando ele deixou Adão naquele sono profundo, ele tirou parte da costela dele, e com ele criou a mulher, ou seja, do lado, para que a mulher ande lado a lado com ele. A mulher não é inferior ao homem e nem superior, eles são iguais. Apenas a missão de cada um é diferente. E a minha mãe passou esses 12 anos da vida dela sendo tratada com a dignidade que eu sempre soube que ela merecia, que talvez ela não conseguia antes por causa das escolhas, talvez nas horas erradas. Pessoa que não tinha uma pessoa do seu lado para aconselhar, eu era muito menino, não tinha condições de falar nada, e tudo isso a minha mãe viveu durante aqueles anos. E eu, nesse tempo, quando minha mãe casou, foi viver a vidinha dela, eu permaneci no mesmo bairro, na mesma casa onde eu estou até hoje, casado com a minha esposa, vivemos os nossos altos e baixos. E aí foi chegando um tempo em que eu comecei a perceber que Deus estava preparando um tempo novo para mim. Eu me lembro que eu era sócio de um clube, eu fui sócio durante alguns anos. Eu gostava muito de jogar futebol nas quartas e na sexta-feira, e gostava de fazer uma sauna com os amigos. E era o meu programa de quarta e sexta-feira era esses dois: futebol, sauna, muita bebedeira. Eu estava sempre presente lá. E foi chegando um tempo, eu comecei a perceber que algumas coisas na minha vida não me dava mais o prazer que eu tinha antes. Eu comecei a perceber, por exemplo, que às vezes eu estava no meio daquele povo ali na sauna, aquele monte de homem conversando, falando bobagem, e aquilo muitas vezes me incomodava. Às vezes eu nunca falei para ninguém lá naquele tempo, mas eu falava, meu Deus, quanta besteira, quanta bobagem esses homens falam. E ali não eram, vamos ser sinceros, não vou querer denegrir mais de ninguém, mas não eram analfabetos, não eram pessoas, sabe, de baixa renda. Ali tinham pessoas que frequentavam aquela sauna e jogavam futebol comigo, que eram desembargadores, advogados, sabe? Pessoas da mais alta casta da Baixada Santista, trabalhando aí nos fóruns. Tinha juiz que frequentava ali com a gente, que não era sócio, mas que vinha como convidado e chegava ali e participava com a gente.
E a gente via, eu fiz amizade com aqueles homens ali naquela época, eu não criei muita intimidade, mas aonde eles me viam, eles me tratavam com todo respeito, e eu via. Só que quando a gente estava naquela sauna ali, aqueles homens tudo bebendo, fumando, sabe, falando besteira, conversando bobagem, eu falava, meu Deus, que lugar é esse que eu estou vivendo? E eu comecei a sentir o prazer que me dava naquelas horas começou a diminuir, aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a perceber que tinha acontecido, alguma coisa estava acontecendo na minha vida. Estava acontecendo algo que eu não entendia, mas que estava mudando os meus princípios. Eu continuava frequentando aquele lugar, mas eu não conseguia entender por que eu estava perdendo aquele prazer que eu tinha. Tinha um lugar que eu frequentava, era um bar de um amigo meu, e toda vez eu chegava ali, depois que eu vinha do trabalho, não todos os dias da semana, mas pelo menos um dia na semana eu passava ali, ia tomar cerveja, encontrava os amigos, batia papo, contava piada. E eu comecei a perceber que aquilo também já não estava me dando aquele prazer que eu tinha antes. Eu comecei a sentir algumas coisas diferentes que eu não estava entendendo. Eu comecei a fazer algumas coisas que começou a me trazer algumas coisas diferentes. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de ler, até hoje eu gosto, às vezes eu peco um pouco porque eu fico um tempo sem a leitura, mas daqui a pouco eu me abraço num livro, aí começo a ler e vou desenvolvendo conhecimento, é muito bom. E eu naquele tempo eu gostava muito de ler, eu pegava algumas revistas, dessas revistas de manchete, revista Veja, revista Isto É, para ler, gostava de ler. Eu ia no médico, eu ficava encantado muitas vezes com algumas matérias que tinha ali. E um dia eu parei numa banca de jornal, aqui na cidade de Praia Grande, eu estava com uma obra ali perto, e eu fui tomar um café, e quando eu voltei, me parei na frente de uma banca, ela tinha uma parte toda envidraçada com vários livros, e aí eu vi livros de todo tipo ali, e eu comecei a ver, eu falei, poxa, eu preciso comprar um livro desse para me ler, e comecei a ler. Ali tinha livro de espiritismo, tinha livro de Allan Kardec, tinha livro de feitiçaria, tinha livro de romance, tinha livro, e eu parei num livro que eu não sei porquê, eu parei no livro e perguntei pro cara, quanto é esse livro aqui? O cara olhou e falou, é X. Eu falei, me dá, eu vou levar. Peguei aquele livro, enfiei dentro do porta-luva do carro e deixei ali. Quando eu cheguei no meu escritório, lá no canteiro de obra, peguei aquele livro, levei e coloquei em cima da minha mesa. No dia seguinte de manhã, depois que a gente distribuía o trabalho, eu passava ali uma meia hora vendo algumas coisas, e naquele dia eu resolvi começar a ler aquele livro. Quando eu abro aquele livro, quem era aquele livro? Novo Testamento. Agora pergunta para mim, se eu li o que estava escrito na capa para entender o que era. Estava escrito nova versão internacional, NVI, só estava escrito isso no livro. E algumas coisas em pequena, Novo Testamento e tal. Eu comprei o livro sem saber como é que eu comprei aquilo e por que eu comprei aquilo. Naquele momento eu não entendia, mas eu li o Novo Testamento inteirinho, mais de uma vez até. Eu li a primeira vez, fiquei meio confuso, não entendi muito bem. Li a segunda vez, já aprendi algumas coisas. Aí eu comecei a ver naquele Novo Testamento algumas mensagens, lembrando de algumas mensagens que eu tinha ouvido em alguns tempos que meu pai me levava na igreja. Às vezes meu pai falava para mim, domingo você vai fazer o quê? Eu falei, nada, então eu vou pegar você para nós ir para a igreja. Tá bom, eu vou para aí, depois na volta o senhor me traz. Eu pegava eu e minha esposa, a gente ia para a igreja. Lá na Batista Nova Jerusalém, ali na Ana Costa. Naquela época eu ganhei uma Bíblia que está comigo até hoje. Em 1975, eu nem conhecia minha esposa ainda, a minha irmã mais velha, a Silvia, me levou na igreja para uma gincana que teve lá, e eu fui presenteado com uma Bíblia. Essa Bíblia tem até hoje na minha casa guardada com muito carinho. Essa Bíblia está lá, essa aí eu leio muito raramente, ela está guardadinha, foi um presente que eu ganhei. Eu até trouxe um tempo aqui para a igreja, depois levei de volta para lá, porque é muito importante aquela Bíblia para mim por causa do significado da época. Pessoas que oravam por mim, pessoas que oravam pela minha vida, para mudança, e o tempo foi passando, demorou essa mudança a chegar, mas é tudo no tempo de Deus. Talvez se naquela época eu tivesse vindo para Cristo, talvez pouco tempo depois eu sairia de volta para o mundo, e aquilo ali a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina, que quando você conhece o caminho do Senhor e depois você se desvia dele, você se torna pior do que você era antes. Então Deus preparou algo diferente para a minha vida, e o tempo foi passando, e aquele Novo Testamento que eu baixava, que era um livro que eu não sabia nem o que era, comecei a ler aquele Novo Testamento, li a primeira vez, li a segunda vez, mas aquilo tudo não estava me fazendo voltar para os caminhos do Senhor. Eu
continuava, mesmo que com os momentos que eu entendia que talvez aquilo não estava, algumas coisas não estavam boas na minha vida, mas eu também não voltava para os caminhos do Senhor. E Deus foi preparando algumas coisas no meu caminho. Deus preparou para mim um problema de saúde. Depois da morte do meu sogro, um pouco antes da morte do meu sogro, eu identifiquei um problema de saúde do qual eu não vou me relacionar, não vou citar exatamente o que era aqui. Era um problema íntimo que eu identifiquei junto com a minha esposa. A minha esposa ficou apavorada quando descobriu aquilo. Falou: nossa, vamos procurar um médico. Eu fui procurar um médico, contei para ele o que aconteceu. O médico mandou fazer uma bateria de exame. Fez exame para todo lado e nada, não tem nada. Eu falei: meu Deus, e da onde é isso? O médico me deu um remédio e falou: isso deve ser uma artériazinha, uma veiazinha que trincou, que cortou, daqui a pouco isso passa. Eu falei: caramba, o que aconteceu? E aí fui depois, numa segunda-feira, eu precisava fazer exame. Eu precisava fazer exame, aquele exame periódico da empresa onde eu trabalhava, uma empresa que eu trabalhei 29 anos nela. Chegou uma segunda-feira chuvosa, eu falei: eu vou hoje para lá. Eu falei com o meu engenheiro, estava chovendo de manhã, ele falou: então aproveita mesmo, vai lá fazer teu exame, que aí quando o tempo melhorar a gente toca a obra aí como estava tocando. Eu falei: beleza, então eu vou. Saí de manhã, peguei o carro, fui até a empresa, fui lá fazer todos os exames, fui lá, apresentei meu documento, a guia que a empresa já tinha mandado, e aí fiz exame audiométrico, estava tudo bem, fiz o espirométrico, estava tudo bem, fiz o clínico geral, estava tudo bem. Quando a mulher bateu a pressão, minha pressão estava 19/12. A médica tomou um susto. E aí mandou eu ficar ali, tomei um remédio, mandou voltar no outro dia de manhã ela pediu: olha, você vai para casa, descansa, não faça nenhum esforço hoje, amanhã você volta aqui, que eu quero fazer uma nova medição da tua pressão e vamos ver como é que tá. No dia seguinte, quando eu fui de manhã, tranquilo, dormi uma noite tranquilo, sem exageros, sem correria, cheguei lá de carro, parei dentro da garagem da clínica, não tinha motivo nenhum, não estava acelerado em nada. E aí quando cheguei lá, que a mulher botou aquele aparelhinho no meu braço, 18/12, a mulher ficou doida comigo, queria me internar. Falei: não posso internar não, eu tenho trabalho. Não, eu vou te dar 6 dias, me deu 6 dias de atestado médico. E falou para mim: eu só vou dar o teu ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, depois que você me fizer esses exames. Ela me deu exame de cardiologista. Aí eu fui fazer. Não fiquei aqueles dias em casa como ela tinha mandado. Fui trabalhar e marquei as consultas, fiz os exames. Saiu os exames. Fiz aquele exame que você anda na esteira, com um monte de coisa no peito, cabeça, fiz um monte de exame. Não deu nada. Falei: eita, meu Deus, agora mas o que é isso que está acontecendo comigo? E eu continuava com aquela impressão de algumas coisas que aconteciam na minha vida e nada, parecia que as coisas estavam me tirando, eu perdi o prazer de algumas coisas. Um dia eu estava em Cubatão, trabalhando em Cubatão. E tem um restaurante ali que eu costumava almoçar, eu já contei isso aí na igreja, já contei num testemunho. E eu estava em Cubatão eu parei o carro perto desse restaurante e tinha um rapaz conversando com outro. Quando eu parei, eu notei que era um rapaz que já havia trabalhado comigo anteriormente. E aí aquele rapaz, quando ele me viu, ele deu um sinalzinho: ô Milton, quero falar contigo. Eu falei: beleza, eu vou aí. Aí fui conversar com ele, ele chegou perto de mim e falou assim: você não é evangélico não, né? Eu falei: não. Mas você é de família cristã, não é? Eu falei: sou. Como é que você sabe? Ele falou: não, é que outro dia eu tive um sonho. E nesse sonho Deus falou para mim que eu tinha que dar um recado para uma pessoa. Que essa pessoa precisa procurar uma igreja o mais rápido possível. Que Deus quer falar com essa pessoa. Que essa pessoa tem uma grande obra para realizar através da vida dela. Eu falei: tá, e o que eu tenho com isso? Ele falou: quando você parou o carro ali, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: é ele, fala para ele. Então eu estou te avisando, se você não quiser ouvir, tudo bem, mas o recado está dado. Eu falei: não, obrigado. Peguei e fui almoçar. Aí fui almoçar e ainda fiz aquela pergunta para mim, fez aquele comentário comigo mesmo. Falei: esse cara tá maluco, meu. Uma hora dessa, meio-dia, eu cheio de fome, ele vem dizer para mim que está conversando com o Espírito Santo.
E eu saí na incredulidade, fui, almocei e não tomei nenhuma providência naquele tempo. E as coisas continuavam acontecendo. Eu continuava perdendo o prazer pelas coisas que eu tinha, mas também não tomava uma providência. Aí infelizmente veio o falecimento do meu sogro. Meu sogro faleceu no mês de novembro e naquela semana foi uma semana muito difícil para a gente. A minha esposa, a filha mais velha, foi talvez a que mais se abalou com tudo aquilo. A minha esposa havia aceitado Jesus recentemente. Eu estava cuidando da minha vida como era antes, fazendo as minhas bobagens, e a minha esposa havia aceitado Jesus alguns meses atrás, estava frequentando o ministério que nós fazemos parte até hoje, e eu cuidando da minha vida. Meu filho também na igreja, na Assembleia, que ele era músico, inclusive, fazia parte da banda, e a minha filha junto com a minha esposa. E só o único desgarrado era eu naquele momento. Minha mãe, morando em Santos, casada, congregando, e o único ovelha perdida naquele momento era eu mesmo. Com todo aquele sentimento que eu tinha de coisas que eu achava que não estava me agradando mais, mas não tomava uma providência. Uma coisa que eu já havia parado era de fumar. Eu parei de fumar uns 2 anos antes de eu voltar para os caminhos do Senhor. Já foi uma das coisas que eu senti que eu precisava fazer, e eu acabei fazendo e parei mesmo. Porém, as outras coisas continuavam. Até que nessa época, quando eu tive um problema que apareceu a pressão alta, aquele negócio, eu parei com a bebida, temporariamente, que pelo menos no meu coração era isso que eu tinha falado. Temporariamente eu parei de beber. Aí veio a morte do meu sogro. Quando veio a morte do meu sogro, a minha esposa frequentando a igreja normal, se abateu muito. Ela ia na célula numa terça-feira, depois ela ia no culto na quarta-feira de oração, na quinta-feira, culto da vitória, domingo, culto da família, uma igreja aqui perto de casa. Até que chegou um dia, eu estava em casa numa quinta-feira, e a minha esposa foi para a igreja, mas ela estava muito abalada. Eu percebia que ela estava muito frágil. Um dia eu estava conversando com ela, e ela falando comigo, falando do amor de Cristo, e eu dizia para ela assim: uma hora eu vou para o caminho do Senhor, não se preocupa não. Eu falava algumas coisas assim, acho que na intenção de que as pessoas me deixassem em paz, mas já havia também alguma coisa de Deus na história, né? Deus já havia preparado tudo. E aí foi o que aconteceu. Naquela quinta-feira eu estava em casa, de repente a minha filha chega correndo, entra, vai no quarto do meu filho. Eu falei: Cláudia, o que aconteceu? Nada. Aí ela entrou no quarto do meu filho, quando os dois vêm saindo, eu falei: e aí, o que aconteceu? Aí a Cláudia, o Carlos falou assim: não adianta esconder do pai, tem que falar para ele. Eu falei: o que foi? A mãe passou mal na igreja. Como assim passou mal? Acho que foi uma coisa ruim que aconteceu com ela. Eu falei: o que aconteceu com ela? Uma coisa ruim, pai. Eu falei: como coisa ruim? Que negócio é esse? Ela ficou mal? Teve um ataque? Falou: não, acho que é alguma coisa espiritual. Aí os dois saíram dali, eu fiquei em casa. Isso devia ser mais ou menos umas 9 horas da noite. E ali eu fiquei em casa e aquilo me incomodou demais. Aquilo me incomodou muito, 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 muito. E eu fiquei ali, eu falei: caramba, o que está acontecendo? Aí eu já comecei a ficar preocupado. E quando foi dando 10, 11 horas da noite, eu não saía dali, ninguém voltava para casa. Eu vinha no portão, olhava e vinha para dentro de casa, entrava no portão, voltava e ninguém vinha. Aí eu fui lá na igreja, era ali perto, eu fui até lá, as portas arreadas, meus filhos estavam lá dentro, eu estava escutando um conversê, gente clamando pelo sangue de Jesus. E aí alguém percebeu que eu estava ali fora, saiu para conversar comigo. Tinha um outro rapaz que estava ali também esperando a sua esposa, que ele também não era crente, estava esperando a sua esposa, que era da intercessão, estava aquele tempo de oração. Aí meu filho saiu ali fora, ele percebeu a minha indignação, estava meio revoltado com tudo aquilo, e ele falou: pai, acalma que isso vai mudar, Deus está no controle. Que Deus nada. Aí eu comecei a ficar bravo com o negócio, que Deus nada, isso, aquilo, é o seguinte, eu vou para casa. Vim para minha casa, deitei na minha cama, não consegui dormir. Passei a noite inteira, até quase 4 horas da manhã, quando meus filhos chegaram em casa com a minha esposa. E aí a minha esposa chegou em casa, eles ainda ouviam a voz: você tá bem, mãe? Não, eu tô bem. Aí minha esposa entrou para dentro do banheiro nosso, o nosso quarto é uma suíte, foi tomar banho, e eu, ali quando eu estava, eu continuei, e eu percebi que ela veio, deitou do meu lado e acho que dormiu. Isso devia ser 4 horas da manhã.
Quando deu mais ou menos 6 horas da manhã, eu precisava trabalhar, eu tinha que levantar. Só que eu acordei um pouco antes, porque a mente estava meio atordoada. E eu comecei a perceber uma respiração muito ofegante da minha esposa. Ela respirava com muita dificuldade e soltava o ar pela boca. E eu comecei a ficar assustado com aquilo, confesso a vocês. Confesso, meus irmãos, comecei a ficar assustado. Eu levantei, fui para o banheiro, fiz a minha higiene matinal, troquei de roupa e eu fui para minha cozinha. Eu falei, vou fazer um café para mim sair. Isso era 6 horas da manhã. E aí quando eu voltei no quarto, a minha esposa estava sentada na cama, o cabelo todo jogado para baixo, para frente. E eu olhei aquilo, eu tomei um susto quando eu vi ela de cabeça baixa, sentada na cama, cabeça baixa, o cabelo todo jogado para frente, até o cabelo comprido. Eu cheguei no quarto e tomei aquele susto. E aí quando ela percebeu que eu entrei, ela jogou tudo para trás e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu percebi os olhos estavam diferentes. Triscou o olho em mim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ela perguntei, tá tudo bem com você? Ela, tá. Respondeu bem seca. E aí o que eu fiz? Eu falei, ó, tô indo trabalhar, tá bom? Tá bom. Respondeu, eu encostei a porta do quarto, fui lá no quarto da frente, bati. Falei, Carlos, acorda aí, meu filho. Ele falou, o que foi, pai? Falei, acorda aí que eu acho que a tua mãe não tá bem. E eu não posso ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Aí ele falou, tá bom, espera um pouquinho que eu vou levantar. Enquanto isso eu tomei um café, ele levantou, ele foi até o quarto, eu falei, e aí? Ele falou, não, pode trabalhar que tá tudo certo. Tá tudo bem, deixa que eu tô aqui. Aí eu peguei e fui trabalhar. Quando deu mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu liguei. Quando eu liguei, eu escutei uma barulheira na minha casa. Meu filho atendeu o telefone, esse telefone de casa mesmo, telefone fixo, né? Eu liguei do celular na rua, quando eu liguei, falei, carinho, tá tudo bem? Ele falou, não, pai, tá tudo bem. Eu falei, não tá não, filho. Que barulho é esse que está acontecendo aí? Não, pai, tá tudo bem. Não, Carlos, que barulho é esse? Que bagunça é essa que está acontecendo em casa, Carlos? O que houve? Eu falei, não, pai, realmente não está bem. Mas o senhor fica calmo. Nós estamos aqui, eu estou aqui. Tem uns irmãos aqui da igreja na frente, foi a igreja em frente da minha casa, tem até hoje, né? Tem uns irmãos aqui na frente da igreja que vieram aqui em casa, estão orando pela mãe. Ela não está bem, mas nós estamos cuidando disso. E a Cláudia já chamou alguém lá da igreja que a mãe faz parte, e deve estar vindo alguns irmãos para cá também. Naquela hora eu entrei no desespero. Naquela hora eu comecei, sabe o que é uma barata tonta? Eu trabalhava na Praia Grande, fazia obra em diversos lugares dentro da Praia Grande. Eu comecei a rodar ali, eu saía de um lugar para o outro sem saber para onde eu estava indo. Eu estava totalmente perdido naquele momento. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Senhor, o que está acontecendo? O que houve? Aí a gente começa a perguntar, que mal eu fiz ao Senhor para o Senhor deixar isso acontecer na minha vida? E aquilo, eu fazia as perguntas, as respostas não vinham. E eu voltei, eu falei, eu não vou aguentar. Eu vim na minha casa, cheguei na minha casa, aquele monteiro de gente lá orando, clamando pela minha mulher, pela minha família, e ela olhando naqueles olhos, olhando para mim, parecia que ele ia voar em cima de mim, apontou o dedo, fez acusação, e fez um monte de acusação contra a minha vida. E eu entrei para dentro do meu quarto, minha filha, meu filho, não me lembro quem foi conversar comigo, eu comecei a chorar e falou, não, vai trabalhar, não fica aqui não. Não fica aqui que vai ser pior, vai embora, vai trabalhar, depois eu volto. Aí eu voltei para casa à noite. Quando eu cheguei em casa à noite, a história não tinha terminado ainda. Ainda tinha gente lá cuidando dela. Meu filho precisou trabalhar, não podia ficar em casa, ele também não tinha como justificar isso, ele foi para o trabalho. Ficou minha filha Cláudia, ficou mais algumas pessoas. Quando deu mais ou menos o horário aí do culto, era uma quinta-feira, o pessoal foi para, algumas pessoas foram para a igreja. A Cláudia nesse momento, acho que ela foi para a igreja, conversou com o pastor Saraiva, que era o meu pastor na época, foi o nosso pastor, foi o meu pastor, não era naquele dia, mas foi. E aí naquele momento, depois que terminou o culto, o Saraiva foi lá em casa. Meu filho estava trabalhando e o pastor foi lá. Chegou ele com a pastora Kelsey, conversaram comigo, pediram licença para ungir a casa. A Kelsey foi lá nos fundos, voltou e ela falou assim, filho, essa tua casa já foi algum terreiro de macumba, ou fizeram algum trabalho aqui nessa casa? Eu falei, fizeram. Ela falou, eu percebi um clima pesado lá nos fundos, é muito forte o clima espiritual maligno. E o teu casamento, como é que tá? Eu falei, tá bem. Ela falou, não tá não. O casamento de vocês está à beira da destruição. Você precisa de Jesus. A sua casa. Você já foi cristão, não foi? Eu falei, fui. Eu fui criado dentro da igreja. Ela falou, você precisa
retornar para os caminhos do Senhor. Naquele momento, o pastor Saraiva perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus. Eu aceitei. Parece-me que naquele momento uma redoma que estava fechada na minha casa começou a se abrir e a luz começou a entrar. A minha esposa foi liberta daquelas coisas malignas que estavam acontecendo na vida dela. O meu filho naquele momento estava chegando do trabalho, ele abriu a porta. Quando ele olhou aquela cena, ele não aguentou. Ele entrou, se abraçou comigo, com a mãe, chorando, agradecendo a Deus pelas orações que eles haviam feito para que a minha vida fosse transformada. Naquele momento, Deus mudou minha história. Enfrentei várias lutas depois disso. E eu entendi uma coisa. Deus precisava mudar a minha história quando Ele mexesse na minha... Ele ia mudar a minha história quando mexesse na minha casa. Ele mexeu nas minhas finanças, não adiantou. Ele mexeu na minha saúde, não adiantou. Tudo que Deus mexeu em mim, propriamente dito, não resolveu. Mas quando Ele mexeu na minha casa, eu entendi que ali não dava mais para continuar como eu era. E ali a história da minha vida começou a ser mudada. Naquele momento, Deus trouxe a luz para dentro do meu lar. Daquele dia para frente nós começamos uma nova história, um novo testamento na minha vida, escrito pelas mãos de Deus. E aquele tempo foi crescendo. Depois eu ainda enfrentei uma grande batalha no começo do ano seguinte, quando a minha esposa entrou num estado de depressão muito forte. Mas em momento algum nós desistimos dos caminhos do Senhor. Em momento algum nós deixamos de orar. Chorei muitas vezes aos pés do púlpito. Muitas vezes na nossa igreja Peniel Esplanada, aqui pertinho, aonde o pastor era o Saraiva e a Kelsey. Muitas vezes eu cheguei, encostava ali no púlpito que ainda era com carpete. Eu chorava de deixar aquele lugar molhado com as minhas lágrimas, mas eu não desisti dos caminhos do Senhor. Eu cheguei lá num dia, deixei minha esposa internada dentro do NAPS, um lugar para pessoas dementes. Ela estava com uma depressão profunda e precisava de tratamento médico. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, minha mãe estava conosco aqui, ajudando ela e o meu finado padrasto. Estavam nos ajudando, cuidando da casa, porque a minha casa tinha virado um alvoroço. Nós não sabíamos nada onde estava, coisa nenhuma onde ficava. E naquela noite, quando eu cheguei no serviço, depois de ter deixado a minha esposa internada de manhã, ela falou assim para mim, minha mãe, falou: filho, come alguma coisa, vai descansar, porque você está com uma aparência muito ruim, você está ficando doente, porque você não dorme à noite, você não se alimenta direito, é trabalho, passando as noites acordados, porque a Célia não conseguia, aquele problema dela não estava sendo resolvido. Agora com ela internada, descansa. Eu falei: tá bom, mãe. Eu entrei para dentro do meu quarto naquela noite, eu tomei o meu banho, troquei de roupa, botei meu joelho no chão, orei ao Senhor agradecendo pela minha vida, pela vida da minha família e por tudo que Ele estava fazendo em nós. Levantei dali, peguei a minha Bíblia, minha mãe falou: menino, onde você vai? Falei: mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter muito tempo para dormir, para descansar. Agora eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar o Senhor. Ele que tem me dado força. Não é o mundo lá fora, não é o sono que vai alimentar minha força, mas é a palavra de Deus. Então eu vou para adorar o Senhor. Eu fui de vários dias que eu já não ia na igreja, porque eu não conseguia por causa da minha esposa. Eu fui à igreja, abracei meus irmãos, contei o testemunho de tudo que estava acontecendo. Um mês depois, alguns dias depois, nós tivemos uma vigília. E eu na vigília falando sobre o assunto, eu falei: olha, em nome de Jesus, na próxima vigília, daqui um mês, a minha esposa vai estar conosco aqui. E um mês depois a minha esposa estava lá conosco. O tempo se passou, nós vivemos aquele tempo sombrio, mas com a palavra de Deus sobre a nossa vida, nos mostrando a direção. Aquilo tudo acabou. A minha esposa chegou a passar a tomar remédios naquela época, ela chegou a tomar 17 comprimidos por dia. O médico dizia pra gente, falou: olha, ela não pode parar esses comprimidos, que se ela parar e esse problema voltar, nunca mais você consegue mudar isso. E eu orando, clamando ao Senhor, colocando aos pés do Senhor. O Senhor me mostrou uma estratégia, eu comecei a cortar os comprimidos pela metade. E ela continuou sendo medicada, mas aquilo que aparecia que ela estava dopada diminuiu. E aquilo ali foi melhorando na vida dela. Ela fez tratamento o primeiro mês, o segundo mês, era um tratamento para mais de 2 anos, que o médico falou. Um dia eu, depois de levar ela para o hospital, onde ela tinha que passar pelo médico 30 dias, já estava bem melhor, a aparência bem melhor, eu fui trabalhar e falei: quando você estiver liberada, me avisa que eu venho te buscar. A minha liderança no trabalho já sabia dessas questões que eu estava vivendo. Quando eu cheguei
naquele dia eu estava lá no meu trabalho, de repente meu telefone toca, eu olhei no telefone dela, falei: oi amor, já está liberado? Ela falou: tô, já estou em casa. O médico me deu alta, pediu para me levar de volta os remédios, eu não preciso mais de remédio. Glória a Deus por isso. Eu louvei a Deus naquele momento, eu agradeci, eu chorei, eu clamei: obrigado, Senhor. Naquele dia eu vi que o Senhor estava conosco naquele momento. A nossa vida foi mudada, foi transformada. Deus fez algo novo naquele momento, Ele mostrou para nós a sua força. Depois disso apareceram alguns problemas na vida da minha esposa aqui no rosto, alguns de escamação, não sei do que vinha aquilo. Falaram que o médico examinou, falou que ia fazer exame, que aquilo possivelmente fosse câncer de pele. E nós continuamos clamando, continuamos orando pela vida dela para que aquilo não fosse. Ele fez os exames e falou: meu irmão, realmente é um problema. Se isso aí havia sumido uma época, ele falou: se isso aí aparecer de novo, é a confirmação de que é câncer. E eu falei: em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Algumas semanas, alguns meses, eu não me lembro exatamente, depois começou a aparecer de novo. E aí começou a vir de novo aquele fantasma sobre a nossa vida. Nossa, é câncer de pele, conforme aquele médico falou, mas em nome de Jesus nós vamos orar. E eu me lembro que teve um dia, eu era da intercessão da igreja. Na época já não era mais aqui na Esplanada, já era lá na vila. Eu era um dos intercessores. E eu me lembro que um dia, ao final da palavra, um pastor que estava ministrando, eu acho que era o nosso pastor Saraiva, ele falou assim: aquele que quer receber uma oração, vem aqui na frente. E quando aquele povo foi lá na frente, ele falou: os intercessores aqui, por favor. Quando eu saí do meu posto, que eu era da intercessão, que eu fui na direção lá da frente, a minha esposa estava no meio do salão. Ela não tinha ido lá na frente. Naquele momento eu escutei nitidamente uma voz no meu coração dizendo: hoje você não vai lá na frente. Hoje você vai orar pela sua esposa, por cura. Eu parei no meio do caminho, coloquei a minha mão sobre a mão dela, coloquei a outra mão sobre a sua cabeça e comecei a orar naquele momento, clamando ao Senhor pela restauração da minha esposa. Que naquele momento Ele apagasse aquela dívida que poderia ser uma coisa ruim na vida dela, aquilo que o médico havia estabelecido que seria um câncer. E quando terminou aquela oração, eu abracei nela e falei assim: olha, o Senhor está te curando hoje, você crê? Ela falou: eu creio. Eu falei: toma posse. Amados, isso já se passam mais de 15 anos. Nunca mais a minha esposa apareceu nada. Sumiu. Naquele dia Deus curou a minha esposa naquele momento. Deus curou a minha esposa de uma forma tremenda, milagrosa. A minha esposa até hoje, ela nunca mais precisou tomar remédio nenhum para questão de depressão nem nada. O único remédio que a minha esposa toma até hoje é a Santa Ceia, uma vez por mês dentro da nossa igreja ou em outro lugar que nós estivermos. Em nome de Jesus, eu vi a minha vida, a minha história ser mudada. Jesus mudou a minha história, mudou a minha família. Eu peço que Deus abençoe a sua família que está me assistindo agora, que esse testemunho de vida que eu estou deixando para você, meu irmão, seja o caminho inicial para que você mude a sua vida também. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Queridos, a história da minha vida é muito grande. Tem muitas coisas que eu não trouxe porque ficaria um testemunho muito maior do que já ficou. Então eu peço em nome de Jesus que você ouça esse testemunho, espalhe isso no meio das pessoas que você conhece. Talvez muitas pessoas que me conhecem vão ouvir, talvez coisas que elas nunca ouviram. Mas em nome de Jesus que isso seja espalhado por todo lugar. Que a bênção do Senhor, que o amor de Cristo seja sobre as nossas vidas. Querido, eu quero neste momento orar com você e depois quero estar fazendo as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta oportunidade de estar aqui, Senhor, semeando a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está assistindo este vídeo neste momento. Que cada um deles, ó Deus, possa ter este testemunho como um caminho inicial para a transformação das suas vidas. Que a Tua graça e o Teu poder, Senhor, seja manifesto na vida dos seus irmãos. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome, eu te peço e já te agradeço no nome santo de Jesus. Querido Deus, que cada um dos meus irmãos que está do outro lado possa sentir no coração o desejo de te servir. Queridos, deixe o seu like,
se inscreva no nosso canal, compartilhe este testemunho com as suas redes sociais, com seus amigos, assista e passe o nosso like para os nosso link para os seus amigos, para que eles possam ver no YouTube, que a gente possa realmente ter um tempo especial. Em nome de Jesus, que tudo seja para a glória do nome dele. Amém? Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.